está começando Ler Mais Um e a pergunta de hoje é: você já passou por uma situação difícil e se sentiu sozinho? Pois é, muitas pessoas vivem essa realidade no país hoje e muitas delas enfrentam doenças e doenças seríssimas. Em 2018, mais de 600 mil brasileiros tiveram câncer. E foi então que um grupo de pessoas aqui no estado do Amazonas decidiu unir terapia e literatura e fazem um trabalho belíssimo dentro da Fundação SECOM, um centro de oncologia aqui do estado do Amazonas. Quem pensa nos livros apenas nas prateleiras de lojas e bibliotecas, não imagina que eles podem ajudar no tratamento de doenças. Pois é, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FCECOM, recebe o primeiro projeto de biblioterapia idealizado por um bibliotecário do Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Nem todo herói usa capa. Alguns leem livros, é totalmente voluntário e os livros são arrecadados em vários pontos de Manaus. Primeiro, a ideia do projeto nasceu quando eu percebi, justamente na biblioteca, a necessidade que nós temos aqui no Amazonas de trabalhar com esse público, né? E o que a gente trabalha, na verdade, é a biblioterapia, que é uma forma de utilização dos livros como mecanismo, instrumento terapêutico através da leitura. Então, vendo a necessidade que em hospitais a gente não tem esse tipo de trabalho, de enfoque, principalmente voltado para o público mais vulnerável, psicologicamente, socialmente e fisicamente, que é o público portador de câncer. Então, nós tivemos a ideia, juntamente com o SECOM, de fazer um projeto de humanização, de extensão e trazer as atividades da biblioterapia para dentro do SECOM. Então, inicialmente, nós viemos e pensamos nessa possibilidade e apresentamos o projeto e o FCECOM recebeu esse projeto de braços abertos. E a gente teve um treinamento de higienização, né, higienização das mãos e de toda forma de protocolo para trabalhar com esse tipo de paciente. E todos os livros, quando eles chegam, eles são higienizados pelos bibliotecários, no caso por mim, pelos bibliotecários que também são voluntários do projeto, e nós temos esse cuidado de evitar que o paciente tenha contato com o livro, e que a gente faça a leitura e que esse contato, se for feito, seja feito de uma maneira que não exponha o paciente a nenhum contato, a nenhum risco. E todo esse material coletado que a gente trabalha, a gente também deixa nas cestas e quando vai fazer as atividades, a gente também deixa disponível para eles. É uma forma até de um serviço aqui da biblioteca de levar para os pacientes, não só para os pacientes, como também para os acompanhantes. Deixar com eles o livro para que eles façam a leitura e no final do dia a gente recolhe. Então todo dia de atividade a gente também deixa disponível para eles livros, eles leem durante o dia e aí eles têm esse contato da biblioteca, porque muitos que estão aqui em cima eles não têm a noção às vezes que aqui tem biblioteca, aqui tem livros, então a gente faz essa ponte também dos nossos livros do projeto, não só para no dia da atividade, mas também para que eles venham a ler, a própria leitura por prazer. O incentivo à leitura é também um dos objetivos do nosso projeto. O projeto Nem Todo Herói Usa Capa. Alguns leem livros chega ao final da primeira edição com mais de 50 voluntários. E a ideia é de expansão em novas atividades para a segunda edição, que inicia em outubro. E o que nós pensamos para essa segunda edição, e claro, melhorando o projeto cada vez mais, é trazer escritores. Então a gente já tem contato com alguns escritores amazonenses de fazer atividades especiais com esses escritores, eles vindo e fazendo uma atividade conjunta conosco, trazendo um pouco também da cultura amazonense, através da leitura amazonense, focar muito na leitura amazonense para estar trabalhando aqui com os pacientes. A voluntária e estudante de enfermagem Victoria Viana acredita que a leitura deveria ser mais do que uma obrigação, mas um prazer. E eu vejo que não tem tanto incentivo na minha área. Por exemplo, se a gente for levar em consideração um aluno de psicologia, ele lê o triplo, sabe lá quanto, numericamente mais que eu enquanto enfermeira leio. E eu acho isso muito triste, porque eu gostaria que tanto um aluno de psicologia que tem inúmeros livros, mais de 320 linhas de estudo dentro do curso deles, nós enquanto enfermeiros também teríamos, né, esse incentivo a ler, esse incentivo a conhecer, esse incentivo a não trabalhar somente na técnica que nos é ensinado na própria universidade, mas sim abrir a cabeça, abrir a mente para entender que tem muito mais que isso. Ampliar, sabe, nossos conhecimentos. Nós temos uma prática baseada em evidência, que muitas pesquisas são baseadas nisso. Então é um estudo o qual eu, enquanto enfermeira, observo como que é,
E a partir disso, crio estudos e aprendo como devo mudar. E isso não é incentivado de maneira efetiva. E a leitura traz essa diferença, né? Uma palavra define os sentimentos de Victoria. Acho que gratidão. Gratidão por poder fazer parte. Eu me sinto muito grata poder estar aqui, lendo para essas pessoas que estão tendo dias, às vezes momentos e fases da vida tão difíceis. Então eu estou podendo estar aqui, transmitindo um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz. Caramba, eu sou um ser humano que estou podendo trazer paz para outros. Eu me sinto grata. Gente, que história legal, né? Muito bom quando vemos pessoas dispostas a ajudar o outro. Bom, como você sabe, por aqui nós sempre damos dicas de livro e agora chegou a hora de você saber qual é a dica especial de hoje. É com você, Amanda. Oi, pessoal! A dica de livro de hoje é para o papai e para a mamãe que quer incentivar o seu pequeno a ler. Adélia conta a história de uma amizade inusitada de uma menina e um porquinho que gostam de ler bastante. Ele tem muita imagem e é super simples de entender. Ficou curioso? Já pega a criança, senta junto e começa essa leitura maravilhosa. Fica acompanhando as próximas dicas, viu? Que dica super legal, Amanda. Muito obrigada, viu? E para você que acompanhou aí a historinha da Adélia, uma porquinha super inteligente, fica essa dica para você. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Ler Mais Um e agora nós vamos falar sobre crianças com deficiência. Imaginem que muitas famílias vivem hoje a realidade de terem crianças que têm algum tipo de síndrome, seja a síndrome de Down ou mesmo o autismo. Imaginem quantas dificuldades essas famílias enfrentam, mas a principal delas está relacionada à educação. Imaginem a dificuldade dessas famílias de inserirem a literatura na vida dessas crianças. Mas nós aqui do Ler Mais Um queremos dar algumas dicas para vocês e vocês acompanham a partir de agora. A primeira dica que eu aconselho aos profissionais que estão recebendo as nossas crianças de inclusão na sala de aula é que ela precisa primeiro conhecer essa criança, do interesse, partir do interesse dessa criança. Claro que isso é um processo de avaliação, de observação durante as primeiras semanas. Primeiro você deve conhecer o seu aluno, se interessar das coisas que ele gosta de fazer, tanto as crianças com espectro autista quanto as crianças com síndrome de Down, pois a gente sabemos que eles têm processo diferente e maneiras e habilidades diferentes. Então, nessa primeira dica, seria importante partir do interesse da criança. Se ela gosta de colorir, ver a questão sensorial, se ele gosta mais de pintar, se ele gosta a questão auditiva, se o barulho incomoda, se a luz incomoda. E aí, em cima de toda essa observação do estado físico e emocional, sensorial da criança, que você faz o seu planejamento e consegue adaptar a turma de acordo com aquela criança. Então, a dica que eu digo para as famílias é que primeiro procurar com carinho, ser transparente com a escola, né? Caminhar, dar o suporte e a escola vice-versa, ser transparente, o meu filho precisa de ajuda, como devo proceder com ele, como é feito, qual é a maneira melhor, como eu devo, né, me portar diante desse comportamento, diante dessa atividade. Então, é muito mais importante a gente ter o feedback da família, para que o processo de aprendizagem seja significativo na escola. Se eu não durmo bem, se eu não tenho uma noite de sono bem, eu não tenho como render uma manhã produtiva. Ou estar com sono, ou estar cansada. Então, eu não sei me comunicar e vou fazer isso como? Chorando, gritando, batendo. Então, a gente sabe que é processo de comunicação. Precisamos nos comunicar. Para introduzir um livro numa criança, a gente tem que partir do sensorial dessa criança. Novamente, eu repito, é a partir do interesse da criança. De repente, a minha criança gosta muito do desenho dos carros. O único interesse que ela gosta é carros. Por que não ensinar essa criança o nome dos carros do desenho animado? Você apresenta as letras, né, desse nome, dessa figura. Ensina para essa criança que o carro está em cima, que o carro está embaixo. Você está dando conceitos a essa criança. Porque antes do processo da leitura, a
A criança ela precisa de conceitos básicos. O que vem antes, o que vem depois, o que está em cima, o que está embaixo, quem vem antes de mim. Então, para a gente iniciar o processo da leitura, claro, é muito importante eles terem contato em ouvir as histórias primeiro. A oralidade. Mas o importante nesse processo da leitura é você partir do interesse da criança. Se a minha criança gosta de dinossauro, por que não livros de dinossauros? Por que não letras de dinossauros? Por que não figuras de dinossauro? Cores dos dinossauros? Então a gente tem uma inúmeras estratégias para trabalhar o processo da leitura. Eu não preciso me prender somente no papel. Eu posso me prender no chão da minha casa, né? Com objetos, né? E dependendo de cada criança, tantas crianças verbais e não verbais, nós precisamos sempre do apoio da equipe multidisciplinar, porque a equipe te dá um norte de como você deve proceder com aquela criança, né? Então, o processo da leitura tem que se iniciar cedo, sim, né? Nos primeiros anos de vida, de bebês, começar a ouvir músicas, contar histórias de inúmeros autores, sempre focar bem quem é o autor do livro, como foi feito, o porquê daquela história. Você tem que interagir com a criança, deixar ela te perguntar, deixar ela olhar as imagens, né? Tem que fazer de acordo com o interesse da criança. Se a minha criança não tem interesse nenhum por livros, então eu tenho que começar por o interesse que ela gosta. São com os carrinhos concretos, ele não quer livros, só quer carrinhos. Então legal, mostra figuras de carrinhos, porque a nosso primeiro contato sempre é o visual. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é olhar para os olhos da nossa mãe, ter o contato visual. Então é importante esse processo. Esse processo ele é fragmentado, às vezes a criança ela às vezes perde o interesse, sim, mas nós temos que dar oportunidade, da espera, de ter paciência. Sabemos que nesse processo de ensino-aprendizagem, paciência, né, e força de vontade e não desistir daquilo que você acredita na educação. É naturalizar a inclusão, é naturalizar as crianças com deficiência. O autismo, ele é uma condição, né? Sabemos que é uma condição e pode fluir naturalmente, deixando essa criança à vontade, colocando numa rotina sistematizada. É importante a rotina, né? Se existe um processo, né? Primeiro eu apresento a rotina, eu apresento os livros, o material concreto e você consegue fazer todo esse trabalho de comum acordo com a escola, com a família e com a equipe multidisciplinar, que é muito importante. A escola, de um modo geral, deve garantir esse direito que já é de toda pessoa, a educação. E especialmente a questão da educação inclusiva, ela é um desafio para todo mundo, na verdade. E enquanto não só estruturas, mas pessoas preparadas para que esse direito seja efetivado e garantido e aconteça de fato a inclusão, nós precisamos ter pessoas também qualificadas para isso. O processo ele se dá da seguinte maneira. Primeiro, as crianças são avaliadas não só pela observação, mas a partir também dos seus diagnósticos, para perceber se elas podem acompanhar já o material didático escolhido pela escola ou se elas precisarão de algum material adaptado ou até mesmo garantir a elas o currículo mínimo. E isso é um trabalho feito continuamente a partir das coordenadoras que procuram dar essa atenção personalizada até, eu diria. Em relação ao aproveitamento cognitivo até mesmo da criança, nós não buscamos fazer um alinhamento por baixo, eu diria, mas um alinhamento por cima, isto é possibilitar a elas acompanhar
o material e os resultados esperados nas avaliações e tudo mais. E uma conquista, por exemplo, que para os demais alunos com outros níveis e aceleradores de resultados, eles podem chegar a um 10 ou um 9, 9,5, e uma pessoa que não tem aquele mesmo ritmo e tem algum tipo de síndrome, se ela alcança um 6, um 7, esse 6, o 7 tem um sabor para ela de conquista de um 10. Então se busca nivelar por cima para que ela possa cada vez mais estar buscando superar-se. Pessoal, amor e paciência são ingredientes necessários para ajudar as crianças a passarem por todo esse processo. E você pode contribuir com isso. No próximo bloco, nós temos a Hora do Conto, a hora mais esperada por toda a garotada. É um minuto só, a gente volta já já. Já estamos de volta e este é o último bloco do Ler Mais Um. E como eu disse para vocês, a hora mais esperada da garotada, porque é a hora do conto. E o conto de hoje é O Patinho Feio. O Patinho Feio. Num dia muito quente, muito calorento de verão, os ovinhos da patinha começaram a quebrar. E dali nasceram o quê? Patinhos. Quá, 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 quá. Mas tinha um patinho que era estranho. A mamãe patinho viu aquele pato e falou bem assim: nossa, que bebê diferente. Fala. O outro ovo Era maior? O ovo era diferente, era um ovo grande, era um ovo de cor diferente. E dali saiu um patinho diferente. E aquele patinho era um cisne. Cisne bonito, maravilhoso. Ele era um pato cinza. Era um pato cinza, ele cresceu um pato cinza. Só que ele era muito diferente. E os irmãozinhos dele não gostavam de brincar com ele, porque ele era um patinho diferente. E aí ele ficava muito, muito triste. Ele ficava muito triste, porque os patinhos não queriam brincar com ele. E o que foi que o patinho estranho fez? Ele fugiu, ele chorou porque ele estava muito triste. Os irmãozinhos não queriam brincar com ele e ele foi embora. E aí ele encontrou uma mulher que cuidou dele, mas os filhos dessa mulher não gostavam do patinho e começavam a perturbar o patinho. O patinho fugiu de novo. Ele encontrou um homem que cuidou muito, muito, muito bem dele. Até que um dia passou um tempo e tempos e tempos e o verão voltou. E o que ele fez? Ele voltou para o lago. E quando ele chegou no lago, ele olhou para ele e percebeu que ele não era estranho. Ele era o quê? Ele era um cisne. E aí ele entendeu que ele não era feio. Ele era diferente. Ele não era um pato. Ele disse assim: meus irmãozinhos são patos e eu sou um cisne. É por isso que nós somos diferentes. O que essa história quer dizer? O pato não era pato. Era um cisne muito bonito. Não, ele era um pato e ele virou cisne. É? Ele era um filhotinho que virou um cisne. E vejam só quanta coisa legal nós aprendemos com um conto infantil e que serve inclusive para nós que somos adultos. O Patinho Feio nos ensina 2 princípios. O primeiro, sobre a aceitação, de você se aceitar assim do jeitinho que você é. Mas também nos ensina a não sermos preconceituosos e quanto o preconceito pode prejudicar o ser humano. É assim que nós encerramos hoje o Ler Mais Um, desejando a vocês todos uma excelente semana. Esperamos vocês na próxima segunda-feira aqui pela Amazonsat. Até lá!